Obrigado por tudo. Que agradece receber pessoas que nem você. Incentiva a gente a sair do conforto, sair do tradicional. Gratidão, querido. Foi mata. A gente que agradece. Nesse exato momento a gente está saindo de Porto de Galinhas, que é uma praia super turística que fica aqui no estado do Pernambuco. Mais um dos muitos lugares turísticos que a gente já viajou nesses 5 anos de cicloviagem, vindo desde Pelotas, no Rio Grande do Sul, de bicicleta. Isso mesmo que você está entendendo. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que acontece, esse é um canal de cicloviagem. A gente está num projeto de dar uma volta ao mundo de bicicleta e estamos indo agora em direção a Recife. Hoje a gente não sabe onde a gente vai parar. Provavelmente vai ser um acampamento selvagem em algum lugar. E não sabemos mais nada, porque em muitos dias é assim mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer. E assiste esse vídeo aí até o final que você descobre junto com a gente. E na saída aqui de Porto de Galinhas, que na verdade é um bairro da cidade de Ipojuca, tem uma baita ciclovia, que é essa aqui onde a gente está agora. E é muito legal, as ciclovias são sempre muito bem-vindas, porque ela traz segurança tanto para quem está cicloviajando e está só de passagem, quanto para os ciclistas da região. Acabou a ciclovia, mas por enquanto tem acostamento. A gente decidiu fazer um desvio de 2,5 km do nosso caminho de hoje para poder visitar um engenho que fica aqui bem pertinho do Porto de Suape. Das 9 às 15. Então a gente descobriu que está no horário de almoço, porque a gente chegou aqui no horário do almoço. E aí as pessoas que ficam ali contando um pouco da história, explicando da exposição, elas estavam almoçando. E a gente vai aproveitar para também fazer o nosso lanchinho aqui no meio do dia de pedal, descansar um pouquinho nessa hora que o sol é mais quente. Depois a gente vai ali, vai fazer uma visitação guiada no museu e vai entender um pouco melhor a história aqui desse pedaço de chão, desse Brasilzão. Tô muito curiosa, eu gosto muito de museu, ainda mais um museu com tanta importância, né? Tanta influência na nossa vida ainda hoje. Porque você viu, né? Você viu quando você entra aqui só a vegetação é só cana. Principalmente aqui, você tem de Alagoas, você vera para aqui, até aqui ao cabo, você vai ver é só cana. Quando você for sentido Paraíba já muda um pouco o cenário, né? Aí se você for sentido o Agreste e o Sertão, aí o Sertão vai ter mais fazendas, mais de cabras, de ovelhas, tem de gado também, mas é pouco. O engenho, para quem não sabe, é o lugar onde antigamente se transformava a cana-de-açúcar em açúcar. E aí você pode ver esses aparatos aqui de época, né? Que a gente vai visitar agora e ver para ter um entendimento melhor da história de como que aconteceu o ciclo do açúcar no Brasil, que segue acontecendo até hoje, de maneira diferente, mas segue acontecendo. Esse negocinho aqui é uma moenda, que era onde é moída a cana e tirada a garapa, o caldo da cana, para daí ser fervido, para daí ser transformado em açúcar. Aí antigamente, aqui no caso dessa fazenda, era por tração animal, então os bois ficavam rodando aqui em volta e fazendo a coisa girar. Mas tinham engenhos que usavam pessoas escravizadas para girar essa bagaça aqui. Imagina que você tá com preguiça aí, ó, de pegar sua bicicleta e dar um rolezinho de bike.
Você imagina ter que rodar um trem desse aqui. Contra a sua vontade, por anos e anos da sua vida. Ruim, né? Sem ganhar um centavo, em péssimas condições. E de vez em quando, se você bobear, você ainda apanha. Nossa, que horrível. Este museu especificamente está com uma exposição agora que ressalta a importância da população negra, a vida da população negra, o pouco que se sabe, né, que restou em registros, em relatos, em cartas e em peças artísticas também, que infelizmente é bem pouca coisa que se preservou até os dias de hoje, mas o que tem está descrito aqui um pouco, conta um pouquinho da história de alguns personagens que viveram aqui também. Então é bem interessante de conhecer. O engenho Maçangana teve início provavelmente no final do século XVIII a partir de uma doação de terra do primeiro donatário da Capitania Hereditária do Pernambuco. E a partir daí foram anos e anos, né, de canavial, escravidão, toda essa coisa, até que teve a passagem por aqui do Joaquim Nabuco, que passou os primeiros anos da sua infância aqui convivendo com essa realidade da escravidão. E nos contaram aqui que essa era uma fazenda um pouco diferenciada, talvez por estar sob comando de uma mulher e não de um homem, e aqui não se aplicavam castigos físicos aos escravizados. Então, por vezes até chegavam escravos fugidos de outras fazendas querendo vir para cá, coisas assim. E assim, tem muito poucos registros da época da escravidão, especialmente da parte do povo escravizado. Eles eram literalmente apagados, inclusive nas fotos, eles eram realmente apagados. E não tinha certidão, não tinha nada, o nome era invisibilizado completamente, assim. E as poucas menções que tem a esses povos, a essas pessoas, ficavam na parte dos inventários, quando morriam os donos da fazenda. E a partir do inventário da dona dessa fazenda aqui, que se sabe até hoje, que quando ela morreu, tinham 52 pessoas escravizadas nesta fazenda. Então você imagina aí que é como se fosse um objeto, porque o inventário você vai colocar ali as posses que você tem, né, os imóveis, enfim. E naquela época se colocava também as pessoas que você tinha. E a gente viu aqui texto onde se refere a crianças, por exemplo, escravizadas como se fosse um pet, assim, eu vou enviar o Marcos, um criolinho que vai acompanhar o seu filho. Tipo assim, são expressões e formas de conduzir as coisas e tratamento e relações, assim, gente, que hoje, olhando, é muito absurdo. Mas, se a gente for pensar numa linha, né, da história, no momento histórico, foi ontem. Tipo, faz muito pouco tempo, isso a gente ainda está vivendo isso praticamente com o remanescente, né, do que aconteceu nessa época e que demorou muito a deixar completamente, vamos dizer assim, de acontecer, e na verdade hoje ainda não se fala sobre isso como deveria, ainda não há uma reparação histórica, ainda é muito recente. Porque a gente, como povo, não olha para isso. Então, o que eu quero dizer com isso é, se você tem a oportunidade de ir no museu, se você tem a oportunidade de conhecer um engenho, vá, para a gente saber a história do nosso país, para a gente saber a história do nosso povo. Eu vi aqui mesmo, num dos textos, uma frase que me tocou, que fala assim, que a África legou milhões de brasileiros. E que foi isso, né? Assim, o nosso povo é formado por pessoas africanas que vieram escravizadas. Muitas dessas pessoas eram reis, eram príncipes, eram pensadores de outros povos, né? De outra região e que vieram sequestradas. Elas foram sequestradas de onde elas nasceram. Então, quando a gente começa a colocar as palavras no lugar delas, quando a gente começa a nomear as coisas, tudo começa a tomar uma forma mais coerente com aquilo que de fato aconteceu e que não necessariamente vai corresponder à história que foi contada pelos colonizadores. E uma particularidade interessante deste engenho aqui é que por aqui pisou Joaquim Nabuco, que foi um dos principais abolicionistas do Brasil. Então existe esse movimento, passou por este lugar, essa terra aqui que a gente está pisando. E é muito interessante que na sequência da história, né, essa fazenda ela foi tombada e atualmente ela é um museu, que é o Museu Maçangana, e hoje em dia ela também é o Parque Nacional da Abolição. Interessante, né, pra gente conhecer a nossa história, porque como dizem, né, como diz aí o Eduardo Bueno, que é um historiador que eu gosto bastante, o povo que não sabe de onde vem, não sabe por onde vai.
E a gente está adentrando agora um outro salão que tem uma outra exposição, que é a exposição Jeff Allen, para deixar de ser para inglês ver. E muito interessante que essa exposição trouxe a curiosidade, que é algo que eu realmente não sabia, que essa expressão para inglês ver origina, na verdade, de um sarcasmo em relação à Lei Feijó, que punia e proibia o tráfico negreiro, só que na prática nunca aconteceu. Então, assim, gente, fiquei chocada de saber disso, porque eu não imaginava que essa era a origem da expressão para inglês ver. E é horrível, né, na verdade, pensar que é tipo uma zoeira. E como é importante a gente entender, através do estudo da história, toda a herança que a gente traz enquanto povo e entender, então, os porquês do racismo estrutural, por exemplo, que é uma coisa que segue muito latente na nossa sociedade e que escancara uma desigualdade onde a maioria das pessoas pobres, das pessoas miseráveis, são sim pessoas negras, pessoas periféricas, e como ainda existe essa distinção de dados que você bem sabe, que pessoas negras ganham menos, vivem menos, são mais assassinadas e toda uma série de questões. Então a gente olhar para isso é um primeiro passo para a gente reconhecer e para a gente lutar contra essas estruturas de poder que oprimem uma parte da população que já vem sendo oprimida historicamente. Então é necessário a gente fazer uma reparação histórica, começando pelas nossas atitudes, revendo as nossas atitudes. Aqui tem cartas originais escritas à mão, obviamente, pelo Machado de Assis. Endereçadas a Joaquim Nabuco, que fez um brinquinho no Machado de Assis. É a intenção mesmo. Gente! Caraca, cabe nós de boa ali dentro. Que tamanho de forno! E sabe que está sendo muito legal da gente estar visitando também esse museu aqui no Pernambuco, porque a gente está pedalando por muitos canaviais e já faz alguns vídeos que a gente vem falando e mostrando isso, e a gente tem pensado, mas aqui a gente pode de fato colher informações, né, dados, enfim, estruturar um pouco mais o nosso próprio conhecimento daqui da região e perceber também, na verdade, ressaltar ainda mais como que essas usinas, como que esses donos dessas terras, enfim, estão lucrando ainda com o mesmo sistema. Você acha que quem que é dono dessas usinas? Você acha que são as pessoas negras que foram escravizadas aqui? São os netos dessas pessoas escravizadas? Com certeza não. Então, dá um pouco de revolta, né, galera? E agora aqui, ó, só para finalizar o nosso passeio, olha esta árvore maravilhosa. Mais um baobá, que se você não viu, no episódio passado a gente encontrou um belíssimo baobá, que era até maior que esse daqui. Se você não viu, pode clicar no card aqui para assistir. E o baobá é uma das árvores maiores do mundo, assim, tipo, chega a viver 5.000 anos. Então, para as populações, algumas, né, do continente africano, ela é considerada a árvore da vida, justamente por viver tanto tempo e também está dentro de várias religiões, enfim. E aí elas foram plantadas aqui em homenagem a essas vidas negras que passaram por aqui. E, cara, eu fico chocada, mas tem tipo 30 anos que essas árvores foram plantadas, elas já estão deste tamanho. Eu fiquei abalada de andar por aqui assim, porque eu gosto assim de imaginar mesmo como é que foi, como é que essas pessoas viviam, o que que elas sentiam, sabe? Tudo que a gente como ser humano, né, precisa, vive, sente, enfim, e como que era estar aqui nessa situação. Então, caraca, eu fiquei bem mexida, mexe muito, assim, e também saber que foi ontem que isso aconteceu, né, como a gente já disse, então... Agora são 3h30 da tarde, a gente já pedalou até agora 22 km até chegar aqui no engenho. E agora a gente vai partir para pedalar mais 20 para chegar em um posto de gasolina onde a gente provavelmente vai passar a noite, se nos permitirem o acampamento. Senão a gente vai ver o que a gente vai fazer da vida. Porque o mistério do que vai acontecer segue
o mesmo, na verdade, a gente ainda não sabe onde vai ficar. Aí a gente tava indo ali no banheiro, quando a gente tá voltando, chega um cara, segurança da noite, e chamou nós e falou assim: não é pra vocês ficar andando aqui não, vocês estão escondidos. Se alguém denunciar, se alguém ligar lá na central, eu vou ter que mandar vocês embora. Se chegar um outro rapaz aqui da segurança, eu vou ter que mandar vocês embora. Vocês têm que ficar escondidos ali, é dali pra praia. Falou assim pra nós, aí a gente ficou meio... Até agora, ninguém expulsou a gente. Se alguém for expulsar a gente vai filmar. Vamos filmar toda essa cena.